Olá, olá, marketing sistêmico, muito boas-vindas. Hoje vamos aproveitar aqui um cenário diferente. Estou num parque muito maravilhoso em Madrid e vou aproveitar para gravarmos esse nosso conteúdo aqui para o canal. Quero falar, refletir sobre os movimentos que às vezes precisam acontecer para criarmos um negócio, um modo de trabalho que tenha mais conexão com a nossa vida e que seja mais libertador. Será que os negócios que hoje nós estamos conduzindo, eles estão nos libertando como nós sonhamos quando elaboramos esses negócios? O sonho de sair da CLT, sair de um trabalho que não nos agrada para empreendermos. Será que ao executar esse negócio, colocar esse negócio em prática, ele está de fato atuando como um negócio libertador? Vamos compreender aqui nesse nosso conteúdo de hoje as diferenças entre libertação e aprisionamento. E também perceber a necessidade de fazermos os movimentos, fazermos o que for preciso para que a gente se liberte mais e mais e mais e mais. Mas para isso a distinção, ela é importante. Vocês vão perceber que esse assunto, não somente no plano dos negócios, ele é importante, mas de uma forma geral na nossa vida, compreender essa diferença e a forma de sairmos dos padrões que nos aprisionam vai fazer toda a diferença para irmos passando de fase ao longo do nosso caminho existencial. A nossa biografia vai nos pedir isso, e o negócio é um instrumento maravilhoso para treinarmos a capacidade de permissão, de libertação, de chegar em outros níveis de desenvolvimento, graças a irmos passando por esses estágios que vão nos exigir mudanças. Pois bem, eu vou começar com um cenário, analisando com vocês um cenário que talvez seja um cenário conhecido de muitos. Vocês podem até me contar se esse cenário fez parte aí ou não. Que é o cenário em que você está num trabalho formal, CLT, uma contratação ou uma prestação de serviço para uma determinada empresa, e você precisa ali seguir as regras instituídas dentro dessa empresa. Então você responde a um cargo, responde a uma função, responde a equipes, a gestões que são superiores a você, e você está submetido a esse modo de funcionamento. Então, ok, quando nós estamos dentro de uma empresa, prestando um serviço, de fato, é verdadeiro que nós precisamos estar, não que estamos, né? Precisamos estar de acordo com aquele modo como se fazem as coisas por ali. E talvez essa seja uma dor muito grande, quando os valores, os princípios, as próprias obrigações colocadas dentro daquele ambiente institucional não coincidem com os nossos valores, com aquilo que em nós queremos desenvolver. Então, às vezes são funções, são atividades que nos demandam habilidades que sim vão desenvolver algo em nós, lógico, qualquer ação vai nos desenvolver em algo, mas que talvez não sejam ações tão positivas assim e tão vinculadas assim ao que nós queremos desenvolver. Então, por exemplo, quando eu estive em ambiente institucional, uma tarefa que começou a me incomodar muito e me inquietar muito e acabou sendo bem decisiva para eu migrar, começar a sonhar, com o meu negócio, foi ter que vigiar o ponto eletrônico dos funcionários. Aquilo não batia para mim, porque era um tipo de fiscalização, de controle que não desenvolve algo bom em mim. Eu não gostava, e não só não gostava, não percebia que aquela habilidade iria me favorecer de alguma maneira. Mas sim, como era da minha função, eu precisava fazer. E por um tempo eu exerci essa função, observar os funcionários da minha equipe que eu coordenava
estavam de acordo, batendo ponto eletrônico. Sustentável por um mês até que você saia, né? Não pela vida inteira. Dito isso, há aqui outro ponto que neste nosso vídeo de hoje eu quero trazer, que é percebermos a diferença entre o que é nossa responsabilidade e o que é um movimento de libertação. Porque há uma falsa ideia de que liberdade é fazer tudo o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, não dando satisfação a nada nem ninguém. Essa ideia de liberdade, ela é um pouco infantil, porque ela supõe que não há o outro lado da balança, fazendo com que essa liberdade tenha a força, o peso que ela realmente tem. E o que isso tem a ver com o ambiente institucional? Às vezes, estando dentro de um trabalho formal, você, uma vez submetido àquelas regras, você começa a desejar uma liberdade, mas que não é uma liberdade só de fazer o que você quer. Não é só, eu quero sair daqui, eu preciso sair daqui porque eu estou aprisionado. Não, é por haver um afastamento entre o que são seus valores e o que são valores da empresa. O que são suas funções e o que você desenvolve através dessas funções e aquilo que você de fato quer desenvolver na sua vida como habilidade. Então, esse ponto, ele precisa ficar claro. Uma coisa é eu querer liberdade. Sim, a liberdade ela é importante desde que ela venha com doses e medidas de responsabilidade. Liberdade não é fazer o que eu quero o tempo todo, ajo que houver, estou livre, desimpedido. Quanto mais liberdade você experimentar, mais responsabilidade também você vai experimentar. São duas partes de uma mesma balança. E o trabalho formal, ele parece nos dar muita responsabilidade, nos exige muito, e parece que nós estamos distantes de uma liberdade e estamos querendo ser irresponsáveis, qualquer coisa assim, mas na verdade é porque essas atividades não correspondem às atividades que é do nosso interesse desenvolver. Existem algumas responsabilidades que são mais interessantes para a Paula desenvolver do que outras. Então, por exemplo, ser controladora de ponto eletrônico não é uma habilidade que me apetece muito a minha alma, né? Agora, desenvolver a habilidade de escrita, do compromisso de vir aqui com vocês, gravar esse vídeo, de expressão, né? Habilidades de expressão. Essas habilidades, elas estão num escopo de responsabilidades que nessa vida eu tenho compromisso com elas. Inclusive, existem instrumentos para checarmos, né, as responsabilidades que a nossa alma tem interesse em desenvolver. Mas quando essas atividades estão muito diferentes das que nos apetecem, elas ficam parecendo aprisionadoras e se tornam aprisionadoras, se tornam limitadoras, elas acabam drenando de nós nossa vontade, nosso brilho dos olhos, nosso entusiasmo. Por quê? Porque eu tenho que cumprir algumas funções, tenho que cumprir alguma agenda que não está favorecendo o meu desenvolvimento. E daí nós vamos para o negócio. O cenário do negócio ele já é um segundo cenário, ele é diferente. Por quê? Porque foi você quem definiu as tarefas, as atividades, os compromissos, os produtos, os serviços que você quer desenvolver. É um desenvolvimento que você escolheu. Só que de repente, o que se vê em muitos empreendedores é a criação de um negócio igualmente aprisionador. Então, tem que mostrar nas redes sociais o que não quer mostrar, tem que colocar conteúdos que não quer colocar, tem que dizer o que não quer dizer, tem que cumprir uma agenda que não quer cumprir.
peraí, você criou um negócio, você quis ter um negócio, você é o dono do negócio, você tem o poder de dizer o que vai ser esse negócio, mas você acabou criando um negócio tão aprisionador quanto tá lá num trabalho contratado, que não são as suas regras. Então, por que você criou essas regras? Qual o motivo de você criar essas regras? Só para ter resultado? Quem disse para você? Quem foi que disse que você só vai ter resultado se você fizer aí com essas regras que você mesmo criou? Aí está um aprisionamento, que costuma ser mais grave ainda, porque ele acaba parecendo estar no nosso poder, mas na verdade você não está com poder nenhum, do que estar numa empresa, trabalhando sobre as regras de uma empresa e se sentindo aprisionado por essas regras. Muito pior, eu diria, né? Muito pior é ter o seu próprio negócio. Seu negócio, é seu negócio. E você criar regras que te aprisionam, que te fazem fazer o que você sente que não deve fazer. Paula, mas o que eu devo fazer? Eu preciso entrar em contato com o caminho de desenvolvimento da minha alma, do meu ser, aquilo que eu sei que ao final dessa existência vai me importar não ter feito. Então, se ao final dessa existência eu fui negligente em escrever meus livros, se eu fui negligente em compartilhar o que eu sei, se eu fui negligente em desenvolver minhas habilidades de comunicação, isso vai me incomodar. Isso vai gerar, no final dessa existência, um arrependimento. É por esse caminho em que a gente consegue ir percebendo se aquilo apetece a nossa alma ou não. Agora, se no final dessa existência eu olho, Paula, você vai se arrepender de não ter se tornado super habilidosa em controlar o ponto dos funcionários da equipe, que Deus me livre e guarde, não faz diferença nenhuma para mim, pelo contrário. Eu primo por cada um ter as suas responsabilidades. Até com a minha filha eu era assim, enquanto ela estava se desenvolvendo nas responsabilidades dela, né? Prefiro que o senso de responsabilidade seja entregue a cada adulto, submetido às suas responsabilidades. Mas sim, o negócio pode se tornar extremamente aprisionador. E aí nós construímos um modelo de negócio que nos pede não só responsabilidades, porque todo negócio vai pedir responsabilidade. A ilusão de que você vai ter um negócio que você só vai fazer coisa que você gosta, só vai fazer na hora que você quer, só vai... Isso é uma coisa infantil, uma postura infantil nossa, de achar que a liberdade não supõe responsabilidade. É impossível. Quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Só que são responsabilidades que eu quero assumir, que eu preciso assumir, que me desenvolvem ao serem assumidas. É por aí que precisa acontecer a nossa diferenciação. E com as pistas que eu trago aqui nesse dia, o sol tá ficando forte, meu olho já tá até querendo fechar aqui no vídeo. Com essas pistas que eu trago aqui para nós nesse dia, eu acredito que já dá para chegarmos a algumas conclusões, algumas percepções que nos fazem fazer, que nos levam a fazer as mudanças para que o nosso negócio nos liberte cada vez mais. Escolha de produtos mais autênticos, de horários que eu funciono melhor, de formas de criação que eu preciso desenvolver em mim, de habilidades de uso, de habilidades que são importantes para o meu ser. Acredito que com esses elementos a gente possa ir fazendo as lapidações necessárias no nosso negócio e ele se tornando cada vez mais extensão do que nós somos. Recebam o meu grande abraço. Eu espero que tenham gostado aqui do ambiente, que tá bem lindo. Assim foi bom que vocês vieram um pouquinho no parque comigo. Grande abraço, até!